Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Turminha, nós agora iremos continuar o nosso assunto que havíamos iniciado nas últimas 2 semanas e hoje nós iremos para a metade desse assunto, tá? Então vamos se ligar para a gente caminhar efetivamente, tá? Vamos lá. Vamos ver mais uma aula de história, oitavo ano, bora! Já vimos a Europa no século XIX, imperialismo. Vimos um desses tópicos aqui, que foi a revoluções na França, a industrialização da República, a restauração da República Francesa, a unificação da Itália, vimos a unificação da Alemanha, e hoje nós iremos ver as transformações científicas e tecnológicas na página 180 do livro didático de História. Vamos lá. Quando a gente fala em transformações científicas e tecnológicas, a gente está falando de qual local específico? Com certeza na Europa, certo, pessoal? Quando a gente fala em transformações científicas e tecnológicas, principalmente no século XIX, aconteceram na Europa e essencialmente como destaque o país da Inglaterra, certo? Então, por exemplo, página 180, nós vamos ter algumas transformações que foram feitas durante esse período, tá? Mas vamos ver logo essa introdução para a gente tentar entender um pouco, tá? Página 180, como vocês estão vendo aí na tela, fala as transformações científicas e tecnológicas. A segunda revolução industrial, com certeza vocês já ouviram falar na revolução industrial, é caracterizado pela expansão do processo de industrialização nas cidades europeias e pelo desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias nos meios de comunicação e de transporte. Essas revoluções, essas transformações científicas, elas trouxeram para o mundo naquele tempo muitas inovações, não só na questão da comunicação, mas de forma geral. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aí na tela, né, que fala que é um filme de Charles Chaplin, né, que se chama Tempos Modernos. Esse filme, ele fala justamente da questão da mecanização, da industrialização, desses novos meios que foram criados através da tecnologia, tá? E elas trouxeram, de alguma forma, a questão da alienação, né, com um conceito muito claro entre os sociólogos, né, que as pessoas elas ficam tão ligadas naquela questão da mecanização do trabalho que não sabe o todo, né, que não sabe o que está acontecendo no trabalho de uma forma completa, mas sabe apenas parte daquele trabalho, não sabe onde vai terminar, de onde começa, mas faz só aquela parte que é específica do seu trabalho. Mas olha como é interessante. Essas transformações elas ocorreram na Europa e foram impactando todo mundo naquela época. Tá? Então, por exemplo, página 180, nós vamos ver as novas invenções no cotidiano. Quais eram essas? As ferrovias. Olha como é interessante. Por toda a Europa, o que possibilitou o transporte de pessoas e de mercadorias de uma forma ágil foi o quê? Foi as ferrovias. Então, as ferrovias levavam e traziam as mercadorias de país para país por dentro da Europa. Então, isso facilitou a questão do andamento das mercadorias, certo? Da própria produção. Outra descoberta interessante foi a eletricidade. Olha como a eletricidade era fantástica, né? Acho que depois da descoberta da eletricidade, acho que o mundo praticamente deu um salto na questão dos desenvolvimentos tecnológicos, né? Que a eletricidade, a partir dela surgem muitas outras coisas, não é? Temos também a questão do telégrafo, né? Que foi o primeiro telefone. Tivemos também a questão do petróleo, da questão do cinema em si, né? Então tudo isso aconteceu no século XIX. Olha como foi importante. Hoje nós temos esses mecanismos de uma forma mais atuante, mais, vamos dizer assim, desenvolvida, porque lá atrás, o século XIX, foi um bombardeamento de novas descobertas e tecnologias. Tá? Veja, a partir disso, não só na questão de descobertas tecnológicas, mas em pensamentos, nós tivemos também algumas descobertas. Tá? Como, por exemplo, página 181. Nós vamos ter a questão do surgimento do positivismo. O positivismo ele foi uma teoria muito importante na Europa naquele tempo. Veja,
Segundo o positivismo, idealizado por quem? Augusto Comte, o conhecimento deve ser obtido por meio por meios científicos e empíricos, ou seja, de modo que ele possa ser comprovado racionalmente, isento de subjetividade ou de influência religiosa. O que ele quer estar querendo dizer? Que esse positivismo ele tem que ser baseado na razão humana, na racionalidade, no intelecto, e não em superstições, em, por exemplo, coisas religiosas, né? Mas tem que ser baseado naquilo que pode ser comprovado cientificamente. E essa teoria, ela, por exemplo, ela foi idealizada no nosso país, né? Nossa bandeira do Brasil tem lá o lema Ordem e Progresso. Esse lema ele tem toda uma origem positivista de Augusto Comte, né? E poucas pessoas sabem disso, né? Então essas teorias andaram pelo mundo. Outra teoria foi o evolucionismo, né? Através de Charles Darwin, que ele fala, né, a questão da origem das espécies, que a questão de que ele não acreditava que todas as coisas de o surgimento desses animais tivesse uma origem através de um criador, né? Ele acredita que foi uma coisa sendo acontecendo ao longo dos anos. Vejam como é interessante. Ele fala assim: o evolucionismo desenvolvido por Charles Darwin. De acordo com essa teoria, os seres vivos evoluem à medida que se transformam ao longo do tempo. Ou seja, então ele nasce hoje macaco, amanhã já é um macaco mais desenvolvido, no outro já é um ser humano, depois é um ser humano melhorado, e assim as outras espécies surgem da mesma forma. Tá bom, turma? Então veja, tudo isso fez parte dessa primeira parte desse assunto. Tá? E essas transformações foram um impacto naquele mundo, nesse tempo, no século XIX. Tá? E esse impacto vem até hoje. Muitas pessoas concordam com essas teorias evolucionistas, com o positivismo, né, com várias transformações. Então, a sociedade foi se construindo o seu intelecto e as suas emoções, suas ideias, através desse momento. Né? Então, isso é importante nós entendermos. Tá? Então, turminha, fique com essa parte do livro. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, tá? Nós iremos caminhar na próxima aula, essa última parte, para nós terminarmos esse assunto e entrarmos em outro logo logo. Tá, turma? Qualquer coisa é só chamar, tá bom, turminha? Até mais, tchau, tchau.